Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia! Bom dia! Que a paz que o Mestre Jesus nos deixou permaneça em nossos corações por hoje e por toda a nossa imortalidade de nossas almas, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na nossa vida. A importância do diálogo em nossas relações. Eu já deixei aqui uma figurinha. Vocês acham que deu certo esse diálogo? Epa, deu ruim, né, gente? Talvez a pessoa tenha dito, me segura para eu não cair. E a pessoa, quando não quer ouvir direito, pensa, tá bom, já vou sair. Não foi? Foi mais ou menos isso, né? Então, por que a gente colocou essa figurinha? Para dizer que aqui no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, que nós sempre ouvimos na casa espírita, né? Ainda estamos nessa condição, mas já em trabalho de transição. Então, o diálogo é a melhor forma de nós nos comunicarmos com a outra pessoa, não é? É através do diálogo, das palavras, também por sinais, né? O surdo e o mudo se comunica por sinais ou pela escrita, certo? Mas de todas essas comunicações, a mais importante é a palavra. Por quê? Porque eu estou falando aqui, a gente está olhando no olho da pessoa, né? É difícil a gente dissimular, minha querida. E o olho não está falando isso. Já numa carta a gente pode dizer, né? Minha querida. E a pessoa não gosta muito da pessoa. Então fica complicado, né? Mas vamos ver como que isso tudo aconteceu. Isso tudo aconteceu através de Deus. Deus disse, através do verbo, faça-se a luz. E a luz se fez, né? E não é só a luz do sol a iluminar a terra, mas a luz iluminativa dentro de cada um de nós. Eu sempre gosto de frisar que brilhe a vossa luz, que se faça a luz que Deus, através do seu verbo, colocou a todos nós. E olha que interessante. Jesus escreveu alguma coisa, algum livro, gente? Algum folheto, né? Fez algum escrito num jornal? Nada. Jesus usou o quê? As palavras, o diálogo, né? Com todos aqueles que se aproximaram dele e gostavam de ouvir ele falar, seus apóstolos, né? Então, o Jesus usou para toda a sua obra o diálogo, as palavras. Veja a importância, né? E olha que interessante, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho no capítulo 24, né, que diz assim, que se Deus tivesse colocado, né, as palavras apenas para as pessoas que falassem coisas boas, haveria o quê? Mais mudo do que falante. Está no Evangelho. Os espíritos vieram e falaram isso para Kardec, né? Que se nós soubéssemos usar bem as palavras, ótimo, mas infelizmente nós não usamos corretamente os nossos diálogos, tá? E aí a gente reclama do quê? Do mundo. Olha a humanidade, mas quem é a humanidade? Cada um de nós, certo? E Jesus também disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde está Deus? Dentro de nós. Então nós falamos o que Deus está falando por nós. Tá? Olha que importância. E também Jesus falou que não é pecado aquilo que entra pela nossa boca, e sim pelo que sai. E aí ele diz que a linguagem bem ordenada em níveis superiores
É uma fonte de alimentos espirituais. Então, nós podemos alimentar o nosso corpo, sim, com pão, né? Com a água, com tudo que é necessário para manter esse corpo funcionando. Mas e as palavras? As palavras alimentam o espírito, que vem através dos pensamentos. Tudo bem até aí? Certinho? Então, vamos lá. E aí, no que se refere ao diálogo e à boa comunicação, um fator fundamental é ouvir. Nós temos quantos ouvidos? 2. E quantas bocas? É melhor falar ou ouvir? Jesus já nos disse que tenhamos ouvidos de ouvir. Ele não disse que tenhamos boca para falar. Certo? Então, que a gente aprenda a ouvir o outro, né? Tendo sempre como base o quê? O respeito. Eu me coloco, por exemplo, num trabalho mediúnico na casa. Quando o mediador está ali conversando, né, com o médium que está recebendo lá, né, falando com o espírito, tendo a comunicação. E já pensou se o mediador começa a falar mais do que o espírito? O que ele vai consolar esse espírito? Né? Tem uma casa espírita que o mediador brigou com o espírito. Brigou, saíram quase que no braço, tiveram que parar o trabalho e segurar. E o espírito falou o quê? Eu sei onde você mora. Me arrepia, gente. Sério? Não é brincadeira, não. Por quê? Porque o mediador tem que aprender a ouvir. A gente está num trabalho mediúnico para consolar e não para batalhar. Tá certo? E aí, a gente tem agora um diálogo assim diário. Diariamente nós dialogamos com essa invenção. Quem falou aí já o celular? Parece que o Fernando falou, gente, desliga o celular, porque eu já ouvi tocar. Não é? Por quê? Porque o celular traz interferências do lado de fora. E aqui pode ver que nós fechamos até a porta. Nós estamos protegidos e amparados pela luz do divino Jesus. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse aparelhinho aí está tomando os nossos diálogos. Quer ver como? Olha aqui. Olha a família antigamente, né? Brincávamos, falávamos, ríamos, comíamos, elogiávamos a comidinha, né? Se não gostava também, dava comida para o cachorro, outro para o gato. É uma beleza, gente. Era ou não era? Senta, principalmente aos domingos. Era o dia da família. Tá? A Tânia está saudosista hoje. Estou mesmo, gente. Porque falar de diálogo nos remete muito lá para trás. Olha hoje, a família. Não sabem nem o que estão comendo. Né? Comeu o quê? Nem sei. Estava no celular. E pasmem, outro dia eu peguei um Uber e o rapaz estava falando comigo sobre celular. De repente, ele falou assim, nossa, eu me lembrei que é aniversário da minha filhinha e eu vou comprar um celular para ela. Falei, que bom, né? Mas quantos anos tem sua filhinha? 2. 2 anos. Mas eu falei, mas ela já sabe mexer no celular? Porque nem eu sei, gente. Com 61, eu nem sei mexer. Tudo bem que os espíritos estão evoluídos, né? Aí ele falou assim, não, é porque quando a minha esposa pega o celular, ela arranca da mão da minha esposa. Eu pergunto para vocês, ela quer um celular ou a atenção da mãe? Fiquei quieta, não falei nada, né? Então, cada um sabe exatamente, né, o que dialogar com os seus filhos. E quando a gente tinha os amigos, né? Marcávamos encontro, íamos para os bailes, conversávamos, ríamos muito, chorávamos junto, nos abraçávamos. Hoje você passa numa rodinha de bar, né, de qualquer lugar, está todo mundo no celular. Eita, o diálogo está ficando difícil. E aí, para completar, o diálogo no celular ainda ficou rápido, não é? O meu filho só ouve o celular, as mensagens da namorada assim. Eu falei, você entendeu alguma coisa? Ele entendi. Então, não basta mais ouvir
né, a mensagem no 1. Ou a gente põe no e-mail ou põe no 2. Põe ou não põe, gente? Põe. E aí o diálogo vai complicando cada vez mais. Vocês já pararam para ver na condução, no transporte público? Ixi, né? Ninguém nem se olha mais. Antigamente a gente fazia até amizades na condução, né? Grandes amizades, mesmo dia, mesmos horários, né? Então você acabava acostumando com as pessoas, conversávamos e falávamos um monte de coisa. Hoje, todo mundo ali, ó, só no seu celularzinho, né? Na escola também, né, gente? Na escola, antes, a gente brincava, corria, nós íamos para o recreio, repartíamos o lanche, né? Contávamos uma com a outra, marcávamos de estudar. Hoje, nem na aula, os alunos prestam atenção no que o professor está falando, né? Cada um quer ter um aparelho mais moderno do que o outro. Se um tem 4G, o outro já quer o 5G. Então, o diálogo está ficando complicado. E o namoro? Gente, hoje é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados. Alguém falou, eu te amo? Alguém falou, eu te amo? Palavrinhas mágicas, palavrinhas que nós ouvíamos muito ali, ó, no olhar, uma rosa, né? Um bombonzinho. E hoje? Hoje começa na rede social e se bobear lá no WhatsApp termina. A pessoa, às vezes, está do lado da pessoa, nem sabe que está do lado do namorado. Ah, você está aí? Oh, puxa vida! E quando vai ver, começamos e terminamos um relacionamento pelas redes sociais, né? Ah, e o dia dos namorados é hoje. E aí, a gente também trabalha muito com imagens, né? Nós, moderninhos, queremos usar o celular com a imagem, mas será que toda a imagem que aparece no celular, a gente realmente sabe o que significa? Aqueles emoji, né? Que são figurinhas. Por exemplo, aquela mãozinha assim, todo mundo acha que é oração, não é? Pois olha, toca aqui, gente, tudo bem? E aí a pessoa pede pressa e você fala, e aí, tudo bem? Né? E o punho, que eu sempre coloco, conte comigo. Aí a pessoa fala assim, gente, eu estou precisando tanto de você. Sabe o que significa o punho? Um soco. Aí a pessoa fala, eu quero falar com você, e você, pá, dá um soco na pessoa através da figurinha. Não quero nem falar das frutas, tá? Que não é o momento. Mas quem tiver curiosidade, vai saber o que significa as frutinhas no WhatsApp, tá bom? Fica aqui, ó, a dica. E fazer a boa pontuação quando a gente vai escrever. É importante? É, né? Põe uma vírgula no lugar errado. Né? Por exemplo, eu tenho 23,4 no banco. Se eu errar a vírgula, eu posso pôr 2,34. Acabou o dinheiro. Uma vírgula. Então, a pontuação é importantíssima. Tá? E eu vou falar para vocês por quê. Tem uma historinha que fala assim, que tinha um homem no leito de morte. Ele já estava nas últimas e era muito rico. Aí ele pede um pedaço de papel e uma caneta e escreve o seguinte, ó: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Só que antes dele pontuar, né, os seus herdeiros, ele morreu. Morreu. Aí o sobrinho, que era muito esperto, falou assim, daqui que eu vou pontuar isso aí. E aí ele põe assim, ó, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha que sobrinho esperto, gente. Olha a pontuação. Aí a irmã também foi, né, comentada nessa frase aí, nessa mensagem. Ela falou, então, daqui. Se é esperto, eu também sou. E a irmã escreveu assim, ó, deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha que irmã esperta. E o padeiro foi puxar a brasa para sua sardinha, né? Ele foi comentado lá na frase, aí o padeiro falou assim, deixo meus bens à minha irmã? Não.
A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Tá difícil essa herança, hein? Aí chegou quem? O pobre. Pobre esperto, gente. Pensa que pobre é bom? Pobre esperto. O pobre da cidade falou assim, eu vou pontuar isso corretamente. E ele fala assim, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Moral da história. A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Não é que nós é que fazemos a pontuação. E isso faz toda a diferença. Então, dialogar através de uma mensagem, tomem cuidado com a pontuação, tá? Pode haver várias interpretações aí nessa mensagem. E eu trouxe uma tirinha. 2 senhorinhas, né? 2 vovozinhas no caixa eletrônico. Olha, gente, 2 vovozinhas no caixa eletrônico. Aí uma fala assim para a outra, agora a bicha está mandando ler o código de barras. A outra, né, não se fez de rogada. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso e um grossão. Pagou a conta, gente? Esse diálogo não deu certo, né? Complicou, tá? E aí eu trago para vocês um livro muito legal, que eu me baseei em algumas partes dessa explanação desta manhã, que é Horizontes da Fala, tá? É de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, tá? Um livro muito conhecido deles é São Francisco de Assis, lindíssimo, recomendo também. E nesse livro, olha que legal, lá no capítulo 8, tem a pergunta, por que falamos? Por que falamos? A língua tem um lugar de destaque no contexto educativo das criaturas. Anseia por disciplina para ser instrumento de Deus na boca humana. A gente não falou isso? A gente acabou de falar. A língua representa Deus na boca humana. Muitas vezes a língua torna-se perigosa lâmina, tá? Quando desconhece o respeito do próximo. A gente pode acabar com o próximo através da nossa língua, do nosso falar. Transforma-se em agulhas, anunciando escândalos, quando esquece o direito do outro. E transmuta-se em labaredas ardentes, quais lendas de dragões gigantes, quando o amor ao próximo ainda não conseguiu dominá-la. Olha a importância de dominar esse órgão, a língua. Não tem osso, né, gente? A língua não tem osso, né? Mas dá uma mordida nela. Nossa, ficamos dias com a boca inchada. Tá? Todavia, essa mesma língua, ordenada pelo Evangelho, consegue maravilhas falando, porque foi falando que Jesus anunciou na terra o seu ministério divino. Como a gente também falou, né? Que Jesus não deixou nada escrito. E falar com humor? É bom, não é? Fala conversar com aquela pessoa que já logo de manhã, bom dia, ai, que frio, tá louco, meu Deus do céu. Nem agradece que teve um teto, uma cama quente, né? Quantas pessoas estão lá no Parque Dom Pedro, dentro do metrô, dormindo no chão? E nós tivemos a nossa cama quente, o nosso cobertorzinho, por mais humilde que seja. Estava quente, não estava? Então, vamos falar com bom humor, mas bom humor cristão, não é piadinha, tá? Não é fazer piadinha toda hora, a todo momento, é falar com humor, tá? Porque quem sabe falar com humor cristão é um poeta sublimado que transforma em a tosse, quase. Em versos, pensamentos e palavras, sentimentos e ações, fazendo de sua boca uma fonte de luz. Novamente, nos chamando a atenção. E aqui, ele fala da força do diálogo, fala dessa luz.
Fale consciente, como se o diálogo fosse um jato de luz. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é uma foto da NASA. São jatos de luz saindo do orbe terrestre. Que maravilha! Podia ter milhões, né? Mas tem alguns. Então, são alguns jatos de luz de alguém ou fazendo uma oração plena, falando, dialogando com Deus, com Jesus, ou falando coisa boa para o outro, né? Então, olha como isso realmente é verídico, tá? O jato de luz foi fotografado pela NASA. E aqui ele fala, faça-se a luz. O faça-se a luz, que a gente já falou, né? Vem da onde? Do livro sagrado da Bíblia, da Gênese, né? É uma prova inconteste da força do verbo divino. Tudo na criação do Senhor obedece à sua magnânima palavra, para que possamos ajudar, como por meio da nossa voz, pela cadência dos lábios. Falar e falar bem vem da cadência dos lábios. E a gente só fala aquilo que o coração está cheio. Né? Do que o coração está cheio. E os anjos conversam? Será que os anjos dialogam? Conversam ou não conversam? Conversam. Só que de que forma? Pensamento. Né? Os espíritos não precisam usar a palavra. Vocês já repararam no sonho? Alguém já reparou que no sonho a gente não mexe a boca? E a gente se comunica um com os outros? Porque essa é a linguagem dos anjos. Essa é a nossa verdadeira linguagem no mundo espiritual. Como eu disse, para a terra é necessário a palavra. Mas para o mundo espiritual é necessário o pensamento. Ai, já pensou chegar lá em cima? E que será que a gente vai estar pensando e a pessoa já vai estar, né, lendo o nosso pensamento? Gente, então é melhor a gente já exercitar a palavra aqui, né? Já se iluminar, para quando a gente chegar lá, a coisa fluir melhor. E aí, eu acho que a gente já vai terminar. A gente tem aqui, tem mais alguns minutinhos, Fernando? Tem? Porque eu tenho essa frase e eu tenho um vídeo de 3 minutos e meio. Será que dá tempo? Dá tempo, Lu? Bom, olha o que diz esse livro maravilhoso no último capítulo, tá? Antes de a gente assistir o videozinho. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Confere em todos os minutos o que vais falar ao teu semelhante e deixa os teus lábios trabalharem na suavidade do coração que ama. A tua boca deve ser uma torneira pública, jorrando água pura. Olha que lindo, gente. Sem interrupção, a quem quer que esteja com sede. A nossa boca tem que ser uma torneira pública, jorrando água pura, a quem quer que seja. Então, nós vamos agora passar um videozinho. Oi. Fala logo o que você quer, eu tô ocupado. Eu não tenho tempo a perder nessa chamada mental com você. Cara, quanto ódio no coração, parceiro. Tá de parabéns, hein? Vou te falar, bateu até uma inveja aqui, porque eu tô conseguindo sentir nada. Tipo, tô numa deprê mesmo. Qual é, parceira? Qual é? Bola pra baixo. Cadê aquela obsessorona raiz? Que passou de júnior pra sênior e apenas 3 anos de perturbação. Cadê ela? Ah, mas eram outros tempos, né? Ali era tudo muito mais fácil. Era chegar lá, fazer a conexãozinha com a pessoa, acabar com a vida dela, ir embora feliz, bater a meta. Agora tá complicado, tem muita concorrência. Que concorrência? As redes sociais deles... Ó, não tem mais espaço pra gente não, escreve o que eu tô te falando. Nós vamos ser os últimos obsessores, daqui a pouco não dá mais pra gente. Ainda mais quando chegar esse tal desse 5G. Para de palhaçada, que isso? Tem coisas que são tiro e queda. Nada como uma boa briga pra desestabilizar a pessoa. Briga de família, isso é infalível. WhatsApp, tu acha que foi criado pra quê? Criar treta de família, né? O meu obsediado nem em grupo de família tá mais, já foi expulso. Então você vai direto na autoestima dele. Faz ele sentir a pessoa mais feia do mundo, a mais burra, a mais pobre. O Instagram já faz isso.
Lá todo mundo é mais bonito, mais inteligente, mais perfeito. Cada post e história que ele vê, ele cai sozinho. Eu não preciso mexer um dedinho perispiritual. Ainda tem aquele combo feio, pobre, que é quando vê foto de harmonização facial que ele não tem nem dinheiro pra fazer. Então, que tal você mirar menos na estética e vai direto na habilidade dele? Faz ele se sentir um zero à esquerda, entendeu? Um sem talento. Ah, mas isso o TikTok faz. Ele até tenta fazer lá umas trends de dancinha e canto, mas coitado, ridículo. Só ele que curte um perfil fake que é dele mesmo. Que tal então assim buscar assuntos polêmicos pra ele se irritar, assim? Tipo time que perdeu, briga política. Aí é que tem mais concorrência, parceiro. Tem Facebook, tem Twitter, tem até agora uns de voz também. Então ferrou tudo, pelo amor de Deus. Tá pior do que eu pensava. Então qual é a nossa função agora? Eles mesmos vão se acabar por conta própria? É muita humilhação perder pro aplicativo, né? Se ainda fosse pra espírito de luz, até se desculpava, mas pra aplicativo. E você acha que pra espírito de luz tá melhor mesmo, é? Que é isso? Quem tá fazendo essa voz? ASMR. Ninguém mais dorme com prece não, meu querido. Splash. Dorme, dorme, bebê. Eu acho que a gente vai ter que se atualizar, né? Não, pra mim chega. Chega, eu não quero mais esse job de obsessor. Ah, não, peraí, não faz essa cara. Não, olha pra mim. Quem é que tem muito rancorzinho nesse coração? Quem é meu demoninho da morte, meu ariano com ascendente escorpião? Quem é minha manguinha com leite? Quem é minha topada no dedinho mindinho? Internet travando? Meu bicho papão! É isso, né, gente? Até os obsessores estão perdendo para as redes sociais. Tem mais jeito, não. Nós estamos tão viciados nesse aparelho que está ficando difícil para todo mundo, né? Mas a gente tem que lembrar sempre, tá? Que se a gente não tem ninguém para conversar, nós temos Deus, né? Quando a gente sentir aquela vontade de falar com alguém, mas eu não tenho ninguém para conversar, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos toda a espiritualidade de luz que nos acompanha todos os dias em nossas vidas. E aproveitando, eu gostaria muito de agradecer muito a vocês, né, por terem me ouvido nessa manhã, tá? E que nós possamos levar esse aprendizado, essas reflexões, né, para toda a nossa vida. Que a gente tenha realmente no coração firme e forte que a palavra é tudo. E que a palavra proferida não volta atrás. Então, que nós tenhamos, ao abrir a nossa boca, né, ao sair dos nossos lábios, boas palavras, palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras de amor. E que nós possamos, neste domingo, Dia dos Namorados, nos enamorarmos, nos abraçarmos a nós mesmos e dizer aquelas palavrinhas mágicas: eu te amo, muito obrigado, com licença, me perdoe. Um ótimo domingo, boa semana, paz e luz a todos.